Boa noite. Os ex-governadores Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão foram interrogados pelo juiz federal Marcelo Bretas em mais um desdobramento da Lava Jato. Cabral disse que Pezão participava dos esquemas de propina e Pezão disse que tudo é uma grande mentira. E ainda falando de Lava Jato, hoje o promotor de justiça Flávio Bonasa foi preso na Operação Ponto Final. Ele é acusado de beneficiar empresários de ônibus. Vamos falar também sobre as chuvas. Uma idosa morreu ao ser arrastada pela água em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E no futebol tem a estreia dos titulares no Flamengo no Campeonato Carioca. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. A gente abre o Jornal do Rio falando da chuva que cai nesse momento na cidade. O aeroporto Santos Dumont está fechado para pousos e os bairros mais afetados são Anchieta, Santa Teresa, Laranjeiras e Saúde. As ruas do Catete apresentam bolsões d'água. Você vê agora imagens da câmera da 7 Rio, esquina da rua com Pedro Américo com a rua do Catete. Os motoristas também precisam redobrar a atenção e ter muita paciência, porque neste momento há 169 quilômetros de congestionamento em toda a cidade. Ainda nessa edição a gente volta a mostrar e falar sobre o trânsito por conta da chuva nesse momento. E a chuva também voltou a causar estragos em diversos municípios do estado. Ontem, uma idosa morreu ao ser arrastada pela força da água em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na casa da dona Sebastiana Pereira da Silva, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, não sobrou nada. Sala, cozinha, quarto, tudo engolido pela lama. Na hora da chuva, a idosa de 80 anos estava em casa com a filha e o neto. Dona Sebastiana morava aqui nesta casa com a família há pelo menos 30 anos. De acordo com a Defesa Civil, na hora da chuva, a água desceu com força do alto daquele morro e se acumulou nas manilhas que estouraram. A idosa, a filha e o neto foram arrastados pela lama. O corpo dela foi localizado debaixo de um carro, bem no final desta rua. A Defesa Civil de Nova Iguaçu registrou 19 ocorrências. Hoje, homens da Prefeitura visitaram casas das famílias afetadas. Já tivemos um total de 19 ocorrências e a todo instante outras pessoas vêm demandando, à medida que vão se dando conta dos prejuízos. A chuva que atingiu a cidade neste domingo causou estragos em várias regiões. 5 pessoas ficaram feridas e uma permanece desaparecida. Trata-se do motorista de aplicativo Alexandre Paulo da Silva, de 29 anos. Ele foi levado pela correnteza ao cair em um canal da Avenida Jambeiro, em Vila Valqueire, na Zona Oeste. Em Padre Miguel, o rio que corta a região transbordou e tomou as ruas do bairro. Em alguns pontos, a água alcançou mais de 1,5 metro de altura. Esta farmácia foi inaugurada há menos de um mês. Os donos não sabem o que fazer para recomeçar. Isso aqui, para uma perda, basicamente que é uma falência. É uma falência, é uma quebra de uma farmácia. A gente está iniciando e perdeu basicamente mais do que 70%. Todo o comércio da rua foi tomado pela lama. Nem mesmo a igreja escapou da enxurrada. Aqui no mercado também é possível ver os estragos causados pela chuva. A água alcançou, olha só, pelo menos o primeiro andar dessas prateleiras e todos os produtos foram perdidos. A responsável aqui pelo estabelecimento disse que sempre que chove, a rua enche, mas que eles aqui nunca foram afetados desta maneira. É a primeira vez que sobe mais de 1,20 m, mais ou menos, que passou a nossa comporta de ferro. E a situação também ficou complicada no norte e no noroeste do estado. E quem tem as informações é a Juliana Neves. Boa noite, Juliana. Boa noite, Yasmin. Esse reconhecimento de situação de emergência por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional abrange as 8 cidades do norte e noroeste que foram atingidas pelas chuvas. Essas cidades são Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula e São Francisco do Itabapoana. Com a medida, as prefeituras poderão solicitar verbas federais para ações de socorro às vítimas, assistência e reconstrução dessas cidades. Essa decisão do governo federal também permite agora que os trabalhadores que tiveram as casas atingidas possam sacar o fundo de garantia para se restabelecerem.
Essas medidas também valem para os 95 municípios de Minas Gerais que também foram atingidos pelos temporais. Neste fim de semana, voltou a chover no estado do Rio, no interior. O distrito de Comendador Venâncio, em Itaperuna, foi um dos lugares mais atingidos. Diversos pontos de alagamentos foram registrados. Em todo o norte e noroeste do estado, 392 pessoas estão desabrigadas e 1.703 desalojadas. Yasmin. E ainda nessa edição, ex-governadores Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão são interrogados pelo juiz federal Marcelo Bretas. E morreu neste domingo a mulher que foi atropelada com os 2 filhos no Itaiangá, na zona oeste do Rio. Ela é a segunda vítima do acidente que também matou a pequena Maria Luísa, de 1 ano e 2 meses. O motorista responsável pelo atropelamento está preso. Maria Janaína dos Santos Lopes, de 32 anos, ficou internada em estado grave por quase uma semana no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na zona norte do Rio, após sofrer traumatismo craniano. A filha, de 1 ano, também morreu após o acidente. O filho do meio, Francisco, também foi atingido, mas está fora de perigo. A família esteve hoje aqui no Instituto Médico Legal, no centro do Rio, para fazer a liberação do corpo. O sepultamento vai acontecer amanhã no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, zona portuária do Rio. Maria Janaína deixa 2 filhos, um de 7 e outro de 10 anos. Os 2 não sabem. Não sabem que a mãe está dormindo sono eterno. Após o atropelamento, o motorista Danilo Marques Santos tentou fugir, mas foi cercado por motociclistas. Ele foi preso em flagrante por lesão corporal culposa qualificada e homicídio culposo e teve um habeas corpus negado pela Justiça. Apesar do exame de alcoolemia ter dado negativo, o carona alegou durante registro de ocorrência na delegacia que o motorista teria ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. E também neste domingo morreu o adolescente João Vitor Moreira dos Santos, de 14 anos, que estava internado depois de ser baleado na cabeça na Vila Cosmos, na zona norte do Rio, na última quarta-feira. João Vitor Moreira dos Santos, de 14 anos, estava internado desde a última quarta-feira. Ele foi atingido na cabeça por um disparo de bala perdida em Vila Cosmos, que fica na zona norte da cidade. Segundo testemunhas, não havia operação policial acontecendo na região naquela ocasião. Nesta segunda-feira, familiares do jovem estiveram no Instituto Médico Legal. João Vitor é a 5ª vítima de bala perdida morta no Rio de Janeiro neste ano, segundo o levantamento da Band News FM. E 7 tipos de crimes registraram queda no mês de janeiro em comparação com o mesmo mês do ano passado. Pelo menos é o que revela um levantamento parcial do Instituto de Segurança Pública do Rio. Rapidamente, os criminosos fazem a abordagem e saem com o carro roubado em Botafogo, na zona sul do Rio. De acordo com o levantamento parcial do Instituto de Segurança Pública, em janeiro foram 3.228 casos de roubos de veículo em todo o estado. Em comparação com o mesmo mês de 2019, houve uma queda de 14%. O mesmo padrão foi registrado em outros delitos. Homicídios dolosos caíram de 368 para 331 casos. Os latrocínios tiveram menos 9 registros. As mortes por intervenção de agentes do Estado caíram 15,7%. Crimes violentos, letais e intencionais tiveram redução de 15,6%. Já nos registros de roubos de carga, queda de 23,2%. Os roubos de rua, que funcionam como termômetro para a percepção de segurança pela população, também registraram queda de quase 23%. Em janeiro de 2020, foram 8.628 registros contra 11.196 no mesmo período do ano passado. Crise da SEDAI. O prazo de uma semana dado para que a água voltasse ao normal chegou ao fim, mas os cariocas continuam sentindo cheiro e gosto fortes. Qual o gosto da água hoje? No Rio de Janeiro, moradores têm acordado com a mesma pergunta na cabeça. Todo dia eu penso, acordo e falo, tomara que hoje esteja melhor. Será que é hoje o dia que a água tá boa? Mas assim,
Não vejo nenhuma previsão de melhora por enquanto. Pelo contrário, está até ficando pior. Há um mês, a água distribuída pela SEDAI, concessionária estadual responsável pelo abastecimento na região metropolitana, sai da estação de tratamento com gosto e cheiro de terra, provocados pela presença da geosmina, uma substância produzida por algas que se reproduzem em ambientes com esgoto. Há 10 dias, a companhia anunciou que passou a usar um novo sistema de filtragem de carvão ativado e deu prazo de 1 semana para que o problema fosse resolvido. O que não aconteceu. Mudou, era um cheiro forte de barro e agora não está mais. De qualquer forma, é um cheiro muito ruim e forte. Também não dá para cozinhar, não dá para beber e fica difícil até para escovar o dente. Enquanto o problema não se resolve, a Defensoria e o Ministério Público daqui do Rio cobram da companhia responsável pelo abastecimento alguma compensação aos consumidores pelo prejuízo acumulado ao longo do último mês. A concessionária, que no primeiro momento negou qualquer reparação, recuou e agora negocia como isso será feito. Na semana passada, houve uma reunião e o mais provável é que haja um abatimento nas futuras contas de água. Questionada, a SEDAI não explicou o que tem sido feito e por que a água, até agora, continua com gosto ruim. Este especialista, chefe do Departamento de Engenharia Sanitária da Universidade Estadual do Rio, critica a falta de transparência e de planejamento da empresa. Demorou-se muito para fazer esse tipo de ação, de colocar o carvão ativado no processo, que outras regiões já usam isso há mais tempo. Acho que talvez deveria ter um relato para a população da SEDAI do que está sendo feito, o que deu certo, o que não deu certo, porque até agora a gente não teve uma garantia de que está saindo uma água da estação de tratamento de água que realmente não tem mais contaminação com essa substância. E a seguir, promotor de justiça Flávio Bonasa é preso acusado de receber propina para favorecer empresários de ônibus. De aliados políticos a inimigos na justiça, os ex-governadores do Rio, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, foram interrogados hoje, enquanto o Cabral acusou o sucessor de participar ativamente da organização criminosa. Pezão afirma que tudo não passa de uma grande mentira. Luiz Fernando Pezão, em liberdade condicional, chegou a pé, acompanhado do advogado, para o seu primeiro interrogatório. Ele foi marcado no mesmo dia do depoimento de seu padrinho político, o também ex-governador Sérgio Cabral, já condenado a 281 anos de prisão. Cabral foi preso em 2016 e Pezão 2 anos depois, o primeiro governador detido no exercício do cargo. Nessa segunda-feira, os caminhos de Cabral e Pezão voltaram a se cruzar, dessa vez no Banco dos Réus aqui da Justiça Federal. Os dois são acusados de receber propina dos empresários de ônibus e de desviar até 5% dos contratos firmados pelo governo do estado durante as suas gestões. Cabral foi o primeiro a depor. Disse que Pezão participou do esquema de corrupção desde o primeiro dia de governo e deu detalhes sobre uma reunião com empresários de ônibus para o pagamento de propinas. Mensal, em torno de R$500 mil. Para o executivo, havia também os valores do legislativo, mas isso é uma outra história. E R$30 milhões para o Pezão na campanha eleitoral e 8 milhões para mim. O vice-governador e governador Luiz Fernando Pezão participou da estruturação dos benefícios indevidos desde o primeiro instante do nosso governo. Desde mesmo da campanha eleitoral e durante os 8 anos que fui governador, além desse 1% que a minha equipe não geria. Era gerido pelo Hudson Braga e pelo próprio Pezão. O que o Pezão chamava de taxa de oxigênio. Na verdade, não foi o Hudson que estabeleceu essa nomenclatura. Quem estabeleceu foi o próprio Pezão, porque ele dizia que tinha que abastecer os subsecretários dele. Segundo o Ministério Público Federal, Pezão recebeu 40 milhões em propinas. Na primeira vez que ficou frente a frente com o juiz Marcelo Bretas, ele negou as acusações e fez um desabafo sobre só ter sido ouvido hoje pela primeira vez. Isso é uma inverdade, uma mentira grande. O governador Sérgio Cabral, eu acabei de ouvir ali, vendo a reportagem aqui, fala aqui que a FETransform deu 30 milhões na campanha. Há uns 30 dias atrás, tem um vídeo dele aí no YouTube, que ele fala que era 20 milhões. Ele fala que a minha campanha custou 400 milhões. Ele que cuidou da campanha inteira. Fui julgado, condenado e preso sem ter direito a falar. Sinceramente, tenho muitas questões que eu queria levantar antes de responder isso tudo, porque
Eu fui tirado de dentro do Palácio Laranjeiras. Posso me referir a esse momento de uma maneira, particularmente para mim, muito violenta. E o promotor de justiça Flávio Bonasa de Assis foi preso hoje na Operação Ponto Final, que é mais um desdobramento da Lava Jato no Rio. Segundo a Polícia Federal, ele é acusado de receber vantagens para arquivar investigações e vazar informações para beneficiar empresários de ônibus no Rio. Flávio Bonasa de Assis foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no início da tarde desta segunda-feira. A prisão do promotor é mais um desdobramento da Lava Jato no Rio, no âmbito da Operação Ponto Final. Segundo a denúncia, Bonasa é acusado de receber propinas de empresários do setor de transportes em troca do
O Jornal do Rio termina aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã às 6:50 da noite. Até lá!